A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a filosofia pré-socrática. Os pré-socráticos, eles foram os primeiros pensadores racionais que surgiram principalmente antes do início da filosofia propriamente dita, que acontece no século V, com o nosso amigo, que veremos depois, chamado Sócrates. A importância de entendermos os pré-socráticos porque eles são a base de todo o conhecimento científico posterior. E isso que nós vemos, inclusive, nas escolas que surgem em busca de uma significação da existência, principalmente do mundo. Até então nós vivíamos a mitologia, e a mitologia oferecia explicações fantásticas, fabulosas, mas que na verdade não traduzia as expectativas humanas e as expectativas principalmente no âmbito das ciências. Os primeiros pré-socráticos, que surgiram aproximadamente no século IV antes da era cristã, ou antes de Cristo, representaram diversas escolas especialmente localizadas no espaço geográfico do entorno da Grécia continental. Nós tivemos a escola de Mileto, a de Éfeso, a eleática, a pitagórica e a escola atomista. A escola de Mileto ela teve como principal representante Tales, que dizia que o princípio original de todas as coisas seria a água, o elemento primordial, a partir do qual todas as existências passariam a ter validade. Na escola de Éfeso, o filósofo que o representa, que a representa, é Heráclito. E Heráclito ele desenvolve uma dialética, que depois nós vamos ver nas aulas mais na frente, que vai influenciar inclusive o filósofo Hegel, o filósofo Marx. A dialética significa que tudo flui, que tudo muda, que nada é perene, que nada é a mesma coisa eternamente. Isso a partir de o conflito entre aquilo que se apresenta como realidade e aquilo que nega essa realidade para produzir uma outra realidade. Não é à toa que ele tem uma frase estoica muito interessante, que ninguém entra no mesmo rio e sai a mesma pessoa e o rio continua sendo o mesmo, porque tudo muda. A escola pitagórica, nós vamos ter uma contribuição muito grande em relação à matemática. Pitágoras, vocês estão acostumados a trabalhar no primeiro ano com o famoso Teorema de Pitágoras, que é um cálculo matemático de um dos lados de um triângulo retângulo. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Essa é a base do conhecimento pitagórico, que diz que o número e as suas relações matemáticas estabelecidas na sua confluência é o princípio, é arqué de todas as coisas. A escola atomista, que vai contribuir muito para o desenvolvimento posterior da química, vai dizer que o princípio de todas as coisas é o átomo, uma partícula não divisível. A química depois vai dizer que ela é divisível, mas esta partícula associada às outras partículas minúsculas, elas produzem a realidade das coisas. E aí nós vamos ter também a escola eleática, cujo principal representante vai ser Parmênides de Eleia, que diz que não existe movimento, tudo permanece sempre a mesma coisa, nada muda, tudo é sempre e será sempre a mesma realidade. Outros representantes, como Empédocles, que era legislador, dramaturgo, diz que os 4 elementos são, na verdade, o que compõe o universo das coisas. Anaximenes, que era de Mileto e representa a escola jônica, vai ter um papel importante, especialmente na área de astronomia. Anaximandro, que também era de Mileto,
né, vai estabelecer o que hoje nós entendemos por ideologia e coloca o aperon, né, uma substância da qual ele não consegue esclarecer de uma forma muito objetiva, mas diz que essa substância, que alguns inclusive acreditam que esteja relacionados até à questão de Deus, é o princípio de todas as coisas. E finalmente, né, para a gente visualizar de uma maneira engraçada, né, esses dois, Parmênides e Heráclito, serão os principais porque vão influenciar a posteridade, né, vão influenciar Platão com o mundo das ideias, vai influenciar Hegel com a dialética, como já falei, vai influenciar a dialética materialista de Marx. E aí a mãe está aí, né? O Parmênides de um lado, o Heráclito do outro. Ela diz: Parmênides é bem tranquilo, mas é teimoso, não aceita mudar nada. Já Heráclito é bem esperto, mas é bastante bagunceiro. No quarto dele você nunca sabe o que vai encontrar. Isso porque Parmênides afirma que o ser é estático. Heráclito diz que o ser é sempre vir a ser, ou seja, dialética. E para completar o nosso trabalho, um pequeno exercício para vocês desenvolverem, né, fazendo uma pesquisa, obviamente, na internet, fazendo uma pesquisa no livro didático que vocês receberam. São apenas 5 questões, cada uma com um valor específico. A primeira questão: sabes que a filosofia nos seus primórdios se contrapôs aos mitos, ao inserir um novo modo de explicação sobre as coisas, como, por exemplo, sobre a origem do universo. Compare essas características dessa filosofia nascente e compare com as características dos mitos. Segundo, explique a designação dos primeiros filósofos como filósofos da natureza ou filósofos da physis. Né? Por que eles foram chamados filósofos da natureza? Por que eles foram chamados de físico? Explique também por que a filosofia nascente é considerada uma cosmologia e não uma cosmogonia. Né? Cosmogonia do grego cosmos, a origem do cosmo, e cosmologia, o estudo sobre a natureza, o cosmos. A quarta questão: explique a importância dos filósofos da escola de Mileto e relacione sua resposta ao conceito de arché. E, finalmente, descreva o problema devir e ser. Qual é a relação do devir de Heráclito? Qual é a relação do ser de Parmênides? Na próxima aula nós voltaremos a visualizar um pouco da historiografia e geografia grega.